Graça e paz. Você que está no seu lar, na sua casa, neste momento tão maravilhoso em que nós escolhemos para cultuar ao Senhor, esse momento tão maravilhoso que você sentou juntamente com a sua família, está sobre o sofá da sua casa, quem sabe, está reunido com seus irmãos, com seus parentes. Estamos aqui como igreja do Senhor para louvar e glorificar o nome do nosso Deus. Eu quero dizer nesta noite que você é um adorador, que você é uma pessoa escolhida do Senhor para adorar o nome dEle. Você está na santidade do Senhor. Você é livre para adorar o nome santo do nosso Deus. Eu quero convidar você agora, se você estiver sentado sobre o seu sofá, eu quero convidar você a se colocar de pé, e nós fazemos um momento de oração na presença de Deus, um momento que nós vamos estar buscando a presença do Senhor, porque eu tenho certeza, porque nosso Deus, Ele não é limitado pelo tempo. Nós estamos aqui para louvar o Senhor, mas Deus está aí na sua casa, está com você nesse momento, e você possa levantar esse clamor juntamente com a sua família, um clamor pela nossa nação, um clamor pela nossa cidade, um clamor pelo nosso país, um clamor pelas nossas vidas. Eu convido você nesse momento agora a fazer esse momento tão grandioso de oração na presença do nosso Deus. Eterno Deus e soberano Pai, te louvamos, ó Pai, e te bendizemos nesta noite, Pai. Estamos aqui, Deus, para adorar o nome santo do Senhor, reunidos na Tua presença, Senhor Jesus. Pedimos a graça do Senhor, a manifestação do Teu Espírito Santo. Pai, invade os lares dos Teus filhos neste momento, trazendo a paz do Senhor, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão, Pai, com o coração apertado. Deus, neste momento o Senhor venha
Olá, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você. Estou aqui mais uma vez no nosso último domingo do mês de abril, entrando no mês de maio, para trazer uma palavra ao seu coração e à sua vida. Eu gostaria de ministrar uma palavra hoje que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13 e verso 14. Apenas esses dois versículos eu gostaria que você acompanhasse comigo e nós vamos refletir um pouquinho sobre ele. Diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes e façam tudo com amor. Olha que interessante, esses versículos aqui é a conclusão, é o resumo de tudo que Paulo escreve e orienta a igreja de Corinto. Possivelmente quando Paulo escreve essa carta, ele está na cidade de Éfeso, e ele fica sabendo do que estava acontecendo na igreja de Corinto, dos problemas que estava tendo, que estava havendo, divisões, divergências, pecados, e uma série de questões doutrinárias que estava acontecendo na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo escreve, orientando, é uma carta de aconselhamento, de orientação, que Paulo escreve para que ela falar palavras duras, palavras difíceis, mas ele conclui encorajando essa igreja a tomar atitudes em tempos de crise. Nós temos vivido tempos de crise, crise política, crise de saúde, crise financeira, e talvez também a gente poderia incluir nisso uma crise espiritual. E diante de tempos difíceis, como eu tenho ministrado aqui vários domingos, é importante que nós tenhamos a atitude correta, a atitude certa em tempos de crise. E nós vemos que o apóstolo Paulo aqui orienta eles a tomarem posições corretas diante de dias difíceis em tempos de crise. Eu entendo que tempos de crise são momentos que nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós vamos tomar as nossas decisões baseado naquilo que tem acontecido em nossa volta, não naquilo que Deus quer que nós façamos. Muitas vezes nós somos guiados pelas circunstâncias e não pela vontade de Deus. E nós tendemos a fazer isso em duas situações: quando as coisas estão muito bem ou quando as coisas estão muito mal. Quando nós estamos em situações difíceis, nós tendemos a tomar decisões baseado naquilo que tem acontecido. Ou quando tudo também está muito bem, nós tendemos também a tomar decisões baseado naquilo que está acontecendo. E o nosso desafio sempre vai ser, independente da circunstância, independente da situação que está à minha volta, eu tomar decisões baseado naquilo que Deus tem para a minha vida, não naquilo que está me cercando, não aquilo que está me envolvendo. E o apóstolo Paulo ensina aqui a igreja de Corinto a tomar atitudes sábias, inteligentes, debaixo da direção de Deus em situações difíceis. Aquela igreja estava vivendo situações difíceis, estava passando por momentos difíceis. E Paulo conclui, resumindo tudo que ele fala na carta, nesses dois versículos. Ele diz, em primeira instância, ele diz: olha, estejais atentos, estejais vigilantes. Estar vigilante aqui é um resumo de tudo que ele gostaria que a igreja fizesse e estivesse. Depois dele dizer, olha, esteja vigilante, ele vai explicar como, ele vai substanciar, ele vai particularizar como que nós nos tornamos pessoas vigilantes e atentas. Ele diz, olha, em momentos difíceis, como nós estamos vivendo hoje, esteja vigilantes. E a forma de nós estarmos vigilantes é manter a nossa fé. Ele diz, mantenha a fé de vocês. Esteja firmes. Não deixa que a fé de vocês seja abalada. Eu acho interessante que o termo que ele usa aqui sempre é um termo de guerra. E a ideia de estar firme ou de manter a fé, dependendo da tradução, a ideia de manter aqui, o verbo tem a ver com cravar uma estaca, marcar posição e dizer, daqui eu não saio. Aqui eu permaneço, aqui eu fico. É muito interessante que essa primeira recomendação do apóstolo Paulo é acerca de como nós devemos enfrentar o problema, como que nós atacamos o problema. Ele diz, mantenha a fé. Aqui ele está dizendo, olha, você tem que enfrentar o problema,
você não pode fugir dele. Nós temos orado para que Deus nos livre dessa epidemia. Tenho certeza que você tem feito isso. Mas nós sabemos que muitas coisas Deus não vai nos livrar. Ele vai nos dar força, sabedoria, paz, direção para enfrentar e passar por ela. E eu entendo que é isso que tem acontecido. E a orientação do apóstolo Paulo é: diante de tudo isso, mantenha a fé. Crave a estaca diante desse problema e não deixe que esse problema mova você da vontade de Deus. Os problemas não podem nos tirar da vontade de Deus, nem as bonanças, nem os tempos bons, muito menos os problemas. Nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus, daquilo que Deus tem para a nossa vida individualmente. Por isso que é importante, diante daquilo que está vindo sobre nós, a gente permaneça naquilo que Deus tem para nós. E Paulo está dizendo, olha, mantenha-se firmes na fé. Muitas pessoas têm a fé abalada quando a crise vem. Nós não sabemos o que fazer, nós entramos em desespero. Muitas vezes nós vamos dormir ao invés de orar, como fez os discípulos naquele momento de tristeza. Nós não conseguimos seguir e ter uma direção clara daquilo que Deus tem. Por isso Paulo diz, mantenha-se firmes na fé. Fique de pé, fique firme. A ideia é que mantenha-se em posição, crave a estaca e fique de pé, enfrente esse problema. Eu acho interessante que Tiago fala isso. No seu capítulo 1, verso 8, ele diz, olha, a pessoa de ânimo dobre não recebe do Senhor coisa nenhuma. O que Tiago estava querendo dizer? Olha, a gente não pode ser levado pela circunstância. Quando o problema vir, nós temos que ficar no mesmo lugar que Deus determinou que nós estejamos. Nós não podemos deixar que os problemas nos tirem da vontade de Deus. Por isso é importante a gente saber aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus tem para a sua vida. Você precisa ter muito claro qual que é o propósito, o que Deus tem para você, para que quando vir a dificuldade, você permaneça naquilo que Deus determinou que você faça, no lugar que Deus determinou que você fique, e você continue agindo da forma que Deus determinou que você agisse. Por isso é muito importante nós chegarmos no final da nossa vida com essa conclusão que o apóstolo Paulo chegou. Quando ele escreve a Timóteo, lá no final da sua vida, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 4, ele fala isso: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Paulo está falando aqui de guardar a fé. Ele mais do que ninguém sabia disso, que em tempos difíceis a fé tem que ser guardada, ela tem que ser preservada. Nada pode nos tirar da vontade de Deus, nenhuma situação adversa, nenhum problema, nenhuma crise conjugal, nenhum problema financeiro, nenhum problema de saúde pode abalar a nossa fé. Paulo está dizendo, mantenha-se firme, enfrente os problemas. E Paulo enfrentou a morte, foi morto, mas a fé dele permaneceu. É muito importante que você faça uma avaliação. O que de fato faz com que você vacile na fé? São os dias bons ou são os dias maus? Muitas vezes são os dois. E no dia mau nós temos que vigiar duplamente. Porque ele sempre vai nos tirar da vontade de Deus. Paulo está dizendo, não faça isso. Independente do que aconteça, mantenha-se firme na sua fé. Não perca a sua fé. Crave a estaca. Enfrente esse problema. Porque é assim que nós vamos vencer. É seguindo a vontade de Deus, não a situação que nos cerca. Em dias difíceis, nós temos que aprender a manter e segurar a nossa fé. Eu fico imaginando tudo que o apóstolo Paulo passou, tudo que ele viveu. Quantas vezes ele foi preso, açoitado, ameaçado de morte, impedido de ir para certos lugares. E ele não fez com que isso parasse a vida dele. Ele não fez com que isso diminuísse a fé dele, muito pelo contrário. Ele continuou seguindo o fluxo, seguindo a direção que Deus tinha para ele, e nada o parou, nem a morte. É assim que nós devemos nos portar diante da crise. Não é a ameaça de morte, nem a morte que nos para, a não ser a vontade de Deus. Nós somos guiados não pelas circunstâncias, mas pela vontade de Deus. Então, diante da crise, você precisa pensar em uma situação que você não pode recuar, que é você manter a fé. A fé é a base de todo o fundamento, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele diz, mantenha-se firmes na fé. Nós devemos estar com a nossa fé alicerçada em Cristo e não na circunstância. E ele também diz, olha, além de você enfrentar esse problema, é importante que você olhe para você e tome uma atitude em relação a você. Ele diz, seja corajoso. Em outras traduções vai estar dizendo assim, porte-se como homem. A ideia aqui é dessa virilidade,
é dessa força, dessa coragem. E ele está dizendo aqui justamente o que nós devemos pensar e agir em relação a nós. Primeiro ele diz, olha, mantenha a fé. O que você faz em relação ao problema? Não deixa que ele tire você do lugar. Enfrente o problema. Depois ele diz, tenha uma atitude em relação a você diante da crise. Mantenha-se corajoso. Seja corajoso. E a ideia aqui é justamente essa. É dizer, olha, como que você age em relação a isso? Queridos, nós não podemos ser amedrontados por dificuldades. Nós não podemos em nenhum momento ser abalados por situações que nos cercam. Nada pode nos amedrontar, nada pode tirar a nossa paz, nada pode tirar a nossa alegria, nada pode tirar a nossa esperança. Isso é ser uma pessoa corajosa, independente do que esteja acontecendo à minha volta. Eu permaneço firme, eu enfrento, eu luto. E nós só vamos enfrentar, lutar, se nós alimentarmos a coragem dentro de nós. Então, diante da dificuldade, nós não podemos baixar guarda, nós não podemos perder a valentia, a mesma ousadia que nós tínhamos quando tudo estava bem, nós precisamos ter quando tudo está mal. Nós temos que continuar anunciando as boas novas, continuar servindo a Deus, continuar cumprindo o nosso trabalho na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, na nossa faculdade, aonde nós estivermos. Por isso que é importante que Paulo está dizendo, olha, seja corajoso. Eu acho interessante quando fala de coragem, porque Paulo também é exemplo. E nós vamos ver vários exemplos de pessoas na Bíblia que foram extremamente corajosas. E Deus sempre nos chama e nos incentiva a ser diante da dificuldade de pessoas de coragem. Eu lembro de Josué, quando ele estava diante de uma situação difícil, Moisés morre, ele tem que ser o sucessor, ele tem uma missão dificílima. Porque até aquele momento, Moisés tinha feito tudo, tinha trazido o povo do Egito, levado até diante da terra de Canaã. Mas tinha um desafio ainda maior. A hora que eles avistaram a terra de Canaã, Moisés morreu. E ele tinha uma missão de levar aquele povo até a terra prometida. E ele tinha uma missão muito difícil. Em Josué 1:9, Deus aparece para ele e fala, seja forte e corajoso. Mais uma vez está dizendo, olha, não tenha medo, enfrente esse problema e seja uma pessoa corajosa. Ser uma pessoa corajosa é não permitir que os problemas que estão à minha volta me paralisem, me encha de pânico, me encha de pavor, me encha de angústia, me encha de insônia e faça com que eu recue. Se ele diz manter a fé, cravar a estaca e permanecer, ser corajoso é dar um passo à frente e dizer, olha, eu cravo a estaca e para trás eu não volto. A minha luta não é para recuar, a minha luta é para ir para frente, é para seguir adiante. E Paulo, quando escreve a Filipos, ele diz isso, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. É assim que nós devemos proceder. Nada pode fazer com que a gente recue. O nosso passo sempre tem que ser adiante, nunca atrás. Paulo também, quando ele estava prestes a ir a Roma, Deus fala com ele também, ele diz, Paulo, tenha coragem, e faça e prega o evangelho lá em Roma, assim como você pregou também em Jerusalém, importa que você faça a mesma coisa. E Paulo sabia que lá ele seria preso. E mesmo assim ele foi, ele não recuou, ele continuou seguindo e fazendo a vontade de Deus. Qual tem sido o seu medo? O que tem consumido você? É importante que você olhe para você e entenda que você precisa dominar esse medo. Nada pode te paralisar, nada pode fazer com que você recue. Nós não fomos chamados para olhar para trás, nós somos chamados para olhar para frente. Por isso que Jesus disse, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Porque quando nós olhamos para trás, nós estamos demonstrando o nosso medo, a nossa insegurança. Nós não estamos sendo corajosos. E o nosso olhar sempre tem que ser para Cristo, sempre para frente, sempre para aquilo que está diante de nós. E nada pode nos parar, nada pode nos fazer com que a gente recue. Talvez você está aqui hoje, está me ouvindo, e você tem sido tomado pelo medo. E a orientação do apóstolo Paulo é, seja uma pessoa corajosa. Isso é uma atitude que você faz em relação a você. É uma atitude que você toma em relação a você. Eu vou enfrentar o problema e eu vou passar por tudo isso. E eu profetizo no nome de Jesus, não só esse coronavírus, não só esse problema político, não só essa epidemia. Tudo que chegar diante de nós, nós vamos vencer, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A vitória nossa já está garantida, já é certa. O que nós temos que fazer é simplesmente lutar. Porque no terceiro ponto aqui, ele vai falar justamente sobre isso. Ele diz, olha, não seja só corajoso,
torne-se forte, ou seja fortalecido, seja forte, dependendo da tradução, mas a ideia é, torne-se forte, seja uma pessoa forte. Se nos dois primeiros é uma atitude que nós devemos ter, o último, é uma atitude que Deus tem que ter para conosco, porque nós não temos força própria. Ele diz, olha, seja uma pessoa forte. Todas as vezes que Deus vai usar a palavra corajosa, Ele vai usar justamente a força. Por que que nós não recuamos? Por que que nós mantemos a nossa fé? Por que que nós nos tornamos pessoas corajosas? Porque nós temos alguém que nos fortalece. Aqui vai estar no passivo, ou seja, nós não temos força própria. Quando diz torne-se forte, está dizendo, olha, essa força não está dentro de você, como muitos humanistas vão dizer por aí. Busque a força dentro de você, ela não está dentro de você, não. Ela pode até estar dentro de você, mas é o Espírito Santo dentro de você que te fortalece, ela vem de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, em dias difíceis nós devemos buscar força em Deus. Muitas vezes os nossos pés vão vacilar, muitas vezes nós vamos tomar atitude de covardia, nós vamos tomar atitude de desespero, nós vamos falhar, nós vamos errar, mas a força não está em nós, a força está no Senhor. Não é por causa da nossa bondade, da nossa força, da nossa virilidade, que nós vencemos a adversidade, as crises e os problemas. É apesar das nossas fraquezas, é apesar dos nossos erros, é apesar das nossas falhas, Deus sempre nos fortalece. Nós não podemos em nenhum momento colocar essa confiança em nós, porque ela não está em nós. Por isso que Paulo diz, seja forte, ou torne-se forte, e essa força não está em nós. É importante que nós nos preparamos para os dias difíceis. Nós devemos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, nunca na nossa obediência. Nós não devemos confiar na nossa santidade, na nossa justiça, naquilo que nós fazemos. A nossa confiança nunca tem que estar em nós. A nossa força nunca tem que vir de dentro de nós, mas tem que vir do Senhor. É nele que nós confiamos, é nele que nós buscamos força, no Senhor e na força do seu poder, como disse Paulo lá em Efésios 6,10. É nele que nós confiamos, é nele que nós nos fortalecemos. O salmista, no Salmo 28,7 diz assim, o Senhor é a minha força e o meu escudo, a minha proteção. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com êxito o meu cântico o louvarei. Com o meu cântico o louvarei. O salmista sabia, possivelmente aqui seria Davi, ele sabia que a força não viria dele, que ele nada poderia fazer, mas haveria um Deus que o fortaleceria, que o daria vigor, o daria ânimo. Talvez você está aqui e você fala, pastor, eu não tenho força, eu já tenho quase perdido a minha fé, eu não sei o que fazer. Eu quero que você busque essa força em Deus, se fortaleça em Deus, coloque o seu joelho no chão, ore, clame pelo Senhor, chame por Ele, busque por Ele, é Ele que nos fortalece, toda força vem dEle, tudo que nós temos, tudo que nós possuímos vem dEle, e a força também, o vigor também. Muitas vezes tudo que nós precisamos é de força para suportar, é de coragem para enfrentar, é de firmeza para não ser abalado por aquela situação. E só Deus pode fazer isso. Talvez você tenha enfrentado muitos problemas, você fala, pastor, eu já não aguento mais, eu já estou no meu limite, eu já não sei mais o que fazer, eu já perdi as minhas forças. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, é um Deus que nos fortalece em tempos de angústia, em dias de tristeza. É Ele quem nos socorre nos dias difíceis, é Ele que revigora a nossa alma. Por mais que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Por mais que os jovens correm e cansam, aqueles que esperam no Senhor correrão e não cansarão. É essa esperança que nós devemos ter, que toda a nossa confiança está no Senhor, é nele que nós buscamos força. E o verso 14 ele diz, olha, tem uma forma de você passar por todas as situações difíceis, aprenda a fazer tudo com amor. É isso que ele diz no verso 14. Sabe o que ele diz sobre o amor? Paulo escrevendo lá um pouquinho no capítulo 13, ele fala sobre isso. Ele fala, olha, sem amor nada tem algum valor. Por mais que a gente ofereça o nosso corpo vivo em sacrifício, sem amor não teria proveito nenhum. Quando ele fala de amor, ele está falando de uma boa intenção. Ele está falando de uma atitude que de fato glorifica o nome de Deus, não o nosso. Por isso, tudo aquilo que a gente faz, realiza, tem que ser vinculado com amor. O amor é o vínculo da perfeição. Deus é amor. E quando Ele nos amou, Ele não colocou condição.
Ele nos amou incondicionalmente. O amor verdadeiro, ele não coloca condição. Por isso nós devemos olhar para Deus sempre com amor. Ele é um Deus que ama. Mais do que isso, ele se caracteriza como amor. Ele é o amor. Nós nunca devemos olhar para Deus como um Deus punitivo, como um Deus vingativo que está simplesmente esperando que nós erramos para nos punir. Não, Ele é o amor. E quando nós entendemos que Deus é amor, nós teremos a capacidade de amar. Enquanto nós não entendermos a dimensão do amor de Deus, nós não temos a capacidade de superar os dias maus. É muito importante que nesses dias maus, você olhe para Deus e veja Deus como um Deus que ama tudo aquilo que Ele criou. E principalmente você e eu, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é amor. E nada vai mudar isso. Deus nos ama incondicionalmente, nada vai mudar isso. Não importa o que nós façamos, Deus continua amando. Agora, as nossas atitudes sempre vai ter consequência. Mas isso não muda o amor de Deus. Deus continua nos amando. Eu entendo que tudo isso que nós temos vivido é consequência de desobediência. Não só dos dias atuais, mas começando lá em Adão. Foi nós que procuramos tudo isso. E todo o problema que há no mundo não é problema de Deus, é problema nosso. Mas nós devemos olhar para Deus e sempre ter essa visão de que Deus é amor. Ele continua te amando incondicionalmente. O amor dele não muda. Não muda. Independente de quem você seja, de quem você é, o amor de Deus continua efetivo sobre a sua vida, continua verdadeiro, continua leal, sempre esperando que nós estejamos de braços abertos. Corra até Ele, o abrace e diga: eu quero estar de volta à casa do Pai. Como têm sido os seus dias ultimamente? Talvez seja o momento de você analisar tudo isso e falar: olha, como que eu sou amado, como que Deus me ama, e eu preciso passar por tudo isso tendo essa convicção. Queridos, se no dia difícil nós não temos convicção de que Deus nos ama, nós o abandonaremos. Muitas pessoas abandonam a Deus nos dias difíceis porque ele perde essa percepção de que Ele é amado, de que Ele é cuidado. E ele vê toda aquela situação, a volta dele é ruim, e ele diz: não sou amado. Tudo que nós queremos nessa vida é ser amado e aceitado pelas pessoas, e principalmente por Deus. Nós não podemos perder de vista que nós somos amados. O que você tem feito nesse dia mau? Você tem questionado? Você tem olhado e enxergado? Deus continua me amando. Então a palavra de Paulo para você e para mim hoje é que diante dos dias maus, diante dos dias difíceis, diante dos momentos difíceis, para que a gente supere, é importante que a gente tenha em primeira instância essa convicção do amor de Deus. Porque aí sim, nós vamos ser vigilantes, sempre mantendo a fé, sempre sendo alguém que não recua, sempre alguém que enfrenta o problema, sempre alguém corajoso, sempre alguém que busca força em Deus. E é assim que nós superamos todos os problemas, mantendo a fé, sendo corajoso, não se deixando levar por essa circunstância, não sendo amedrontado, se fortalecendo em Deus e entendendo o amor de Deus. Fazer tudo com amor é entender que Deus é um Deus que se resume em amor. Eu gostaria de orar por você que talvez tenha enfrentado não só essa situação geral que todos temos vivido, mas você tem enfrentado problemas específicos na sua casa, você tem enfrentado problemas de enfermidade, você tem enfrentado problemas com os filhos, você tem enfrentado problemas na fé, a sua fé tem sido abalada, você tem questionado se vale a pena servir a Deus, você tem talvez parado o seu evangelismo, o seu discipulado, o seu cuidado, o seu serviço no reino. Eu quero chamar você comigo, nós vamos fazer uma oração juntos, e nós vamos voltar ao Senhor e dizer: o Senhor é a minha força, eu não vou deixar que o que tem acontecido me tire do foco, eu não vou perder o foco, eu vou continuar fazendo a vontade de Deus, eu vou continuar servindo a Deus, eu vou continuar honrando a Deus, e nada faz com que eu recue, nada faz com que eu mude, porque eu tomo as minhas decisões, não baseado no que está acontecendo, mas na vontade de Deus. Por isso eu quero orar para você, para que você volte para o Senhor. Talvez você tenha se afastado dessa vontade de Deus, você tenha se distanciado da vontade de Deus. Deus tem chamado: volte, eu continuo te amando, eu continuo tendo o melhor reservado para você. Só basta uma atitude sua, de manter a fé, de ser corajoso, e o resto Deus vai fazer. Quero orar por você. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus,
Pai, eu coloco cada vida, Senhor, que está me ouvindo neste momento. Pai, que talvez tenha enfrentado problemas difíceis. Tudo isso que tem acontecido, Pai, nos nossos dias, politicamente, economicamente, Pai, essas questões de saúde. Pai, tem sido só um agravante, porque a vida dessa pessoa já não estava bem. E eu quero pedir que no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, talvez ela tenha pensado em abandonar o Senhor, talvez ela tenha pensado em abandonar o ministério, talvez ela tenha pensado em abandonar a família, abandonar o trabalho, tenha pensado em tirar a própria vida. Pai, mas nós sabemos que esse não é o caminho. O Senhor nos chama, Senhor, a permanecer firme, a cravar a estaca, a enfrentar o problema, a ser corajoso, a entender que é o Senhor quem fortalece, para entender que nós somos amados, que Ele é amado, que ela é amada. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor o ajude a superar tudo isso, a passar por tudo isso. E que essa pessoa venha buscar reforço, refúgio, fortalecimento, Senhor, no lugar certo e na pessoa certa que é o Senhor. Meu Pai, visite essa vida, visite essa casa neste momento. E ele seja tocado, ela seja tocada pelo poder do Teu Espírito Santo. Pai, nós não somos movidos por circunstâncias, nós somos movidos pela Tua vontade. Meu Deus, nós não fazemos mais do que nós queremos, nós fazemos o que o Senhor quer. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós fizemos um compromisso, que não seria mais a nossa vontade feita, mas sim a vontade do Senhor. Pai, nós reconhecemos que nós nada podemos fazer para alcançar a salvação, mas que Cristo fez tudo por nós. Pai, que nós só precisamos ter essas atitudes, permanecer vigilante, não perder o foco, lutar, Senhor, com as armas corretas, da forma correta. E eu quero que o Senhor visite essa casa agora, visite essa família agora, e ele seja curado. Nós repreendemos essa enfermidade e ministramos a cura sobre essa pessoa que está enferma, em nome de Jesus. Você precisa tomar posse dessa cura onde você está agora. Talvez a tua fé tenha sido abalada, você tem que pedir: Senhor, me fortaleça, não deixe os meus pés vacilar. Clame por ele neste momento. Oh meu Deus, em nome de Jesus, fortaleça esses pés vacilantes. Talvez o medo tenha tomado conta, o pânico, o pavor tenha tomado conta dessa vida, dessa pessoa. Faça ela ver o Senhor, ó Pai, não os problemas. Permita que ela veja quem o Senhor é, não que os problemas são diante dela, mas quem o Senhor é diante desses problemas. Meu Pai, talvez ela tenha perdido a percepção de quanto o Senhor nos ama, de quanto Ele é amado, Pai, do quanto Ele é valioso, ela é valiosa para o Senhor. Eu quero que o Teu Espírito neste momento ministra, Pai, o Espírito dele, o Espírito dela, que o Senhor continua no controle, o Senhor continua cuidando de tudo, o Senhor continua reinando, e o Seu reino é inabalável, o Seu reino é eterno, o Seu reino é soberano, e a Tua palavra não volta vazia, mas ela cumpre o propósito. Pai, que o Senhor possa nesses dias nos dar força, nos tornar pessoas mais corajosas, nós possamos dominar o medo, que nós podemos, Pai, manter a fé, e acima de tudo, não esquecer de que o Senhor nos ama, de que nós somos amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Essa palavra seja ministrada no seu coração nessa noite. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Entra nos nossos corações. Faz morada, Senhor. É tudo teu.
conhecer um Deus superficial, não conhecer um Deus que parece que está em cima e nós estamos aqui embaixo. É um Deus presente em nossas vidas, é um Deus presente. Esse Deus é um Deus presente, um Deus que está junto com você, meu irmão, que está junto sobre a sua vida. E a palavra do Senhor diz que agindo eu, quem impedirá? Se o Senhor age sobre a sua vida, se Ele faz, nada pode impedir. Que maior é Deus sobre a sua vida do que está no mundo. Que maior é Jesus sobre a sua vida do que aquele que está no mundo, do que a enfermidade, do que a depressão. Deus é maior do que tudo isso. Deus é maior do que esse coronavírus. Deus é maior do que o adultério. Deus é maior do que a prostituição. Deus é maior do que o pecado geral. Deus é maior do que tudo isso. E Deus, Ele quer restaurar. Ele quer o melhor sobre a sua vida. O Senhor fala na sua palavra que nós somos como a menina dos seus olhos. E Deus tem um carinho por você, meu irmão, minha irmã. Ele tem você como uma pessoa especial. Você é único para Deus. Transporte na presença do Senhor. Transporte na presença do Senhor. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Gostaria de deixar uma palavra de encerramento desse culto a você, a sua casa e a sua família. Eu gostaria que você levantasse um clamor especial. Nós estamos todos os dias, às 9 horas da noite, clamando e orando para que Deus cesse essa epidemia, abençoe o nosso país, abençoe a nossa nação. E eu creio que a partir de domingo que vem, nós já vamos estar cultuando presencialmente. Talvez não com todas, como era antes, com as devidas restrições, mas eu creio que nós estaremos já cultuando presencialmente. E eu gostaria que você orasse para que os nossos cultos fossem restaurados. E enquanto isso, nós estamos reunindo em pequenos grupos, na igreja, nos cursos de casais, nas células. Talvez você na sua casa, com a sua família, eu quero incentivar você. Não pare de reunir, não pare de cultuar na sua casa. Faça da sua casa uma extensão da igreja. Faça da sua casa um lugar de adoração. E eu sei que em breve tudo isso vai passar. Tudo isso vai ser superado e a gente não vai voltar como era antes, não. Nós vamos voltar muito melhor. Então faça de todos esses problemas uma oportunidade. E eu quero que você ore. Queridos, nós estamos precisando muito da sua contribuição, com alimentos, com cesta básica, para que a gente possa abençoar outras vidas, para que a gente possa semear na vida de outras pessoas. Nós estamos com o templo aberto aqui às segundas, às quartas e às sextas, das 5 às 7.
Estamos também no domingo, das 9 às 10 da manhã, depois das 4 às 5 da tarde, para que você tenha essa oportunidade de contribuir. Então nos procure, para você devolver o seu dízimo, a sua oferta, o seu alimento, aquilo que você pode semear e abençoar. Nós estamos aqui para fazer com que você tenha essa oportunidade de semear e de abençoar. Eu gostaria de fazer essa oração agora de encerramento, abençoando a sua casa, a sua vida, a você que tem dizimado, a você que tem ofertado, para que Deus continue semeando e abençoando você. Se você ainda não tem dizimado, não tem ofertado, nos procure. Me procure um dos líderes, os tesoureiros da igreja, os líderes de célula. Estamos recolhendo também as suas contribuições nas células. Você pode entregar nas células também. Mas a gente pode ir até você também abençoar e orar pela sua vida. Mas eu gostaria de orar pelo seu financeiro. Talvez você está aqui, está preocupado com o sustento da sua casa, da sua família, tem se preocupado com essa situação financeira do nosso país. Não se preocupe, Deus está no controle. Ele não vai deixar faltar nada. Ele tem suprido as necessidades e vai continuar. Nós podemos até passar por dificuldades, mas jamais por necessidade. Porque Ele prometeu que cuidaria de nós. Mas eu gostaria de orar por você, pelas suas necessidades agora. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que tem dizimado, que tem ofertado, que tem contribuído, Senhor, com alimentos, que tem se preocupado, Pai, com a necessidade do outro, com a Tua obra, com o Teu reino, com a Tua causa. Pai, talvez ele tenha passado por dificuldade. Meu Deus, ele tem ficado preocupado. Eu quero que o Senhor tire do coração dele toda e qualquer ansiedade e preocupação. Em nome de Jesus. O Senhor prometeu que cuidaria de nós, e nós cremos nisso. Pai, que ele tenha essa convicção, ela tem essa convicção que o Senhor continua cuidando de tudo. E ela não venha se apavorar, não venha ficar ansioso, e venha descansar e confiar no Senhor. Pai, eu quero também que o Senhor abençoe aqueles que não têm dizimado, não têm ofertado, para que o Senhor possa, Senhor, fazê-lo entender a importância que é contribuir e semear. Porque o Senhor mesmo disse que é melhor dar, contribuir do que receber. Porque quando nós contribuímos, nós semeamos. O Senhor se responsabiliza em semear e cuidar da nossa vida. E em nome de Jesus, cuide dessa vida dessa pessoa também. Em nome de Jesus. Pai, o Senhor tem levantado nessa igreja pessoas fiéis, dizimistas e ofertantes fiéis, pessoas com coração abençoador. E que nós, toda essa igreja, sempre venha ter esse coração semeador e abençoador, Pai. E nós não venhamos nos preocupar com nada, porque tudo é do Senhor, nós só administramos. E que sempre nós venhamos ter e ter em abundância. Pai, que seja uma semana abençoada. Nós oramos para que domingo que vem, Pai, nós já estejamos reunindo, por mais que seja um grupo reduzido, mas estejamos em família reunidos no templo. E mesmo assim, Pai, nós possamos fazer esse culto online, para que aqueles que não poderão vir também assistam, participam e assim cultuem conosco. Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. Pai, nós temos sérios problemas no nosso país, que não é de hoje, é de muito tempo. Problemas, Senhor, de corrupção, imoralidade. Pai, problemas políticos, ideológicos, financeiros, de saúde e assim por diante. E nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. O Senhor continua no trono, o Senhor continua reinando. E é no Senhor que nós confiamos. A nossa cidadania, Pai, não é aqui, a nossa cidadania é celestial. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Mas nós sabemos que o Senhor tem um plano. E é esse plano que nós esperamos. Que cada pessoa tenha sempre isso em vista, que o Senhor tem um plano. E os seus planos não podem ser frustrados. E o Senhor há de nos ressuscitar no último dia. O Senhor há de se levantar em nosso favor. Por isso, Pai, nos dê força e vigor, para que nós venhamos vencer tudo isso, com fé e coragem, em nome de Jesus. E eu quero terminar declarando o que diz o Salmo 91, verso 9 e verso 10. Eu quero que você declare onde você está. Você vai dizer: o Senhor é o meu refúgio, nele eu depositei a minha confiança. Nenhum mal me atingirá, nenhuma desgraça chegará à minha casa. Faça disso uma promessa para você, para a sua casa e para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você.